Vamos novamente falar de cultura aqui dentro do nosso Marco Zero, Paulinho. Isso, Moacir. Vamos falar de cultura, como a gente sempre faz aqui no Marco Zero. No fechamento, a gente tem esse espaço privilegiado aqui, que é para trazer justamente as pessoas que produzem arte e cultura em Foz do Iguaçu. E hoje a gente pensou numa convidada, e também para debater esse tema, também associando ao aniversário da cidade, aos 107 anos da cidade. Então, o que a gente quer, além de ouvir a trajetória dessa artista, nossa convidada aqui hoje, é que ela faça essa vinculação também sobre como é produzir e viver de cultura em Foz do Iguaçu nesses 107 anos que serão completados na próxima quinta-feira da nossa cidade, Foz do Iguaçu. A convidada é a Mirá Rocha, dispensa apresentações, conhecidíssimas aqui em Foz do Iguaçu, atriz, produtora cultural com larga trajetória profissional nos palcos e em produções e também na vida, uma cidadã de Foz do Iguaçu. Seja bem-vinda, Mirá. Obrigado por atender o nosso convite e vir trocar essas ideias conosco hoje. Obrigada a vocês, obrigada à Rádio Clube. É uma honra estar aqui hoje para falar alguma coisa de cultura, da arte. E você sabe que eu não fujo dessa pauta nunca, porque eu sempre falo que a cultura é minha religião. Então, estou aqui para falar um pouquinho disso. Legal. Ô Mirá, a pergunta seria, porque você é atriz, produtora de teatro, diretora de teatro, mas também a sua experiência é muito maior. Então, eu ia te perguntar sobre o teatro, mas eu acho que a gente vai perguntar, reformulando aqui, a cultura de Foz do Iguaçu, ela vive ou sobrevive? Com a tua experiência, qual que é seu olhar sobre isso? Olha, eu acho que ela sobrevive. A cultura, fazem 30 anos que eu faço cultura em Foz, que eu vim de São Paulo, eu já era daqui, fui fazer formação fora para desenvolver cultura aqui na minha cidade. E, infelizmente, eu tive uma visão bastante utópica, digamos assim, né? Mas também lúdica, porque eu achava que aqui era o lugar onde que eu deveria colocar aquilo que eu aprendi, né? E a gente hoje sobrevive da cultura, né? Da arte em Foz, o que é uma pena, porque assim, o que a gente vê em Foz do Iguaçu são talentos incríveis e que a gente não tem o fomento para que a gente possa trabalhar, exercer a nossa função de produtor, né? E produzir grandes coisas, produzir coisas belas. E a pandemia mostrou para nós que agora os artistas são extremamente importantes dentro desse processo todo. Então a gente acaba que está sobrevivendo, e agora na pandemia nem sobrevivendo direito a gente está, né? Você falou, citou essa produção cultural Foz do Iguaçu. Eu particularmente acho que ela é muito rica. A gente tem artistas, tem produção cultural em todas as áreas, na música, no teatro, na dança, enfim. Como é que você explica, ou como é que você vê esse ato de ter tantas coisas para se mostrar, para a gente compartilhar, e a existência ou a manutenção dessa crítica que é recorrente de todas as pessoas que estão no meio, da falta de apoio, da falta de condições, da falta de espaço, da falta de permanência de ações para que, né, a cidade viva uma vida cultural mais efetiva, mais... claro, pensando no outro lado também, não só do lado do artista, do lado da população que tem o acesso, tem o direito a esse acesso, né? Perfeito. A Foz do Iguaçu, eu falo assim, que se você fazer qualquer movimentação cultural em Foz, vai lotar. Não tem como. A gente tem uma experiência de que quando você faz um espetáculo, que você faz uma apresentação musical, o povo tem uma necessidade tão grande de arte que é impressionante, que eu sempre falo, gente, é uma coisa que nós deveríamos pensar seriamente, porque o Foz do Iguaçu tem 107 anos e não tem esse fomento para a cultura local, para os artistas locais, né? Não tem espaços culturais, né? A gente tem agora essa coisa de, além do que, você imagina o que nós vamos passar até a gente reestruturar artistas que a maioria foram embora, teve que sobreviver de outras coisas. Então eu falo, olha, Foz do Iguaçu tem que começar a pensar seriamente em fomentar produções locais, porque senão a gente vai acabar não tendo absolutamente nada a partir de agora, né?
isso não é da pandemia, isso é um problema histórico da cidade e é agravado pela pandemia Perfeito. ou é só conjuntural do momento e depois a gente vai voltar ao melhor dos mundos? Não, ela já vem aí caminhando, nunca teve assim uma preocupação com fomento para as pessoas da cidade, né? Nunca nós temos meninos, meninas que gostariam de fazer arte, que gostariam de estar fazendo um curso, fazendo alguma coisa dentro da arte, e a gente não tem. Então, assim, é muito complicado porque a partir também disso, a gente sabe que não vai piorar essa coisa futuramente, né? É, ia te perguntar um pouco dessas pessoas que você mencionou agora que estão se obrigando a fazer outras atividades para sobreviver. Há muitos artistas nessas circunstâncias, nessas condições, que não conseguem encontrar um meio de subsistência dentro da sua atividade, aí dentro do seu trabalho, né? Porque Sim. é sempre importante lembrar, artista não vive de vento, né? Precisa, Perfeito. né, de recursos, de dinheiro para pagar suas contas, para poder sobreviver, para poder manter suas famílias, né? Perfeito. Então, você conhece muita gente que está nessa situação, que deixou de fazer atividade artística e cultural para fazer outras atividades para sobreviver aqui na nossa E cidade? isso foi a vida inteira, né, na verdade, porque assim, em outros tempos, a gente descobriu uma grande bailarina, mas ela não poderia viver a vida inteira do balé, por exemplo, que ela teria que ir trabalhar no supermufato. Enfim, são vários, nas artes cênicas também, em todas as áreas. Então a gente fica. O análise é o seguinte: que você não consegue ser um artista em Foz se você não estiver fazendo uma outra coisa paralela para sobreviver, para ganhar o seu dinheiro. Porque a arte ela vem tão, digamos assim, esquecida, né? E a gente acaba não conseguindo produzir, ter dinheiro para a produção, para conseguir viver dessa arte, né? Então, igual são vários, né? Várias pessoas que têm que fazer uma coisa paralela. Eu toco na noite, mas eu sou advogado durante o dia, né? Eu sou cozinheiro, enfim. Não O consegue artista viver ele não da arte consegue da viver. cultura. Exatamente. Como que você enxerga o papel do poder público na manutenção desse problema e também em eventuais soluções, né? Como é que você acha que faltam políticas públicas ainda feitas pela prefeitura, pela Fundação Cultural, para resolver essas questões, para dar mais condições para a nossa arte se desenvolver mais e que os artistas, os produtores culturais possam viver delas? Qual que é o papel do poder público nisso? Então, eu acho que o poder público ele é fundamental para fomento, né? Principalmente quando se trata nas regiões, por exemplo, em Foz tem 5 grandes regiões. Então, se fomentasse ali, desde as crianças muito pequenas, eu acho que a gente fluiria a questão cultural, acho que daria um up muito legal aí. Mas também tem o próprio. A iniciativa privada, que também poderia estar fazendo algo pelos artistas locais, né? Porque tem bares, por exemplo, que se não tiver o músico tocando ali para animar, para trazer o cliente, ele também não desenvolve. Então, assim, grandes hotéis, tem pessoas nossas que tocam em grandes hotéis, que fazem espetáculo de teatro em grandes hotéis, e Foz do Iguaçu tem essa demanda de artistas, né? Foz do Iguaçu precisa de artistas. Tem grupos que trazem artistas de fora, porque é uma coisa que atende os turistas locais, mas que isso também fosse passado para a população. Então, Foz do Iguaçu tem uma carência muito grande. Então, acho que o poder público, juntamente com esse outro lado aí, poderia fomentar, né, essa produção cultural da nossa cidade. O poder público talvez poderia ter esse papel de articular, de convidar a iniciativa privada e oferecer mecanismos, né, de apoio, de patrocínio, Perfeito. né, para a iniciativa privada apoiar também a arte e a cultura de Foz. Perfeito. E nos bairros, qual que é o cenário que a gente pode descrever assim da produção artística nas periferias de Foz do Iguaçu? Claro, a gente sabe que a arte está presente também e é um elemento, inclusive, de resistência de determinados grupos, de determinadas manifestações, né? Então ela está sempre viva. Mas pensando num programa,
naquela arte, cultura que chegam às periferias através do poder público. Como que você vê isso, pensando a partir dos bairros de Foz do Iguaçu? Olha, nós estamos caminhando bastante assim até nos bairros, porque a gente está levando alimentos, dando uma força aí nessa época de pandemia. E o que a gente vê é que nós temos muita coisa bacana, né? A gente depara com a rapaziada que está fazendo hip hop em periferia da cidade. Está fazendo meninas que bordam, meninas que cantam. E assim a gente fala, caramba, por que essas pessoas não entendem que aqui tem ouro, né? Eu falo, Foz do Iguaçu tem muito ouro artístico, cultural. Essa cidade aqui é um caldeirão. Eu falo, caramba, teria que ter um pouco de entendimento, que se a gente conseguisse trabalhar nesses espaços, trabalhar um pouco mais com essa rapaziada aí, a gente teria ouro nessa cidade. Daqui mais uns 5, 10 anos, a gente teria um movimento cultural absurdo, assim. Então, a cultura gera um processo, né, que é acumulativo, ele vai se transformando cada vez mais forte, né? Mas para isso precisa ter investimento. Exatamente. Então, Mira, a gente está no aniversário da cidade, vocês administram um equipamento público comunitário que resiste, o Teatro Barracão, por conta do trabalho que vocês fazem lá. Teatro que já ficou fechado durante muito tempo, né, que não é o teatro ideal para as grandes produções que a gente imagina para Foz do Iguaçu, mas é um equipamento estratégico, comunitário de acesso das pessoas a oficinas, a espetáculos médios e pequenos, enfim, que poderia ter um teatro barracão em cada bairro, por exemplo. Por favor, né? É sonho. Mas a gente sempre se refere, agora por conta do aniversário da cidade, a gente estava pensando naquelas obras que nunca foram construídas, que nunca foram concretizadas. O Teatro Municipal é uma delas, né? Sim. Você como atriz e uma pessoa que dirige um teatro comunitário, como é que você vê essa lacuna aí? O que falta? A gente pega cidades próximas que tem teatro, como Toledo, tem uma baita estrutura, e é um teatro funcional, multiuso, que fica aberto, pode ser utilizado durante a semana, né? Você tem Cascavel, que tem 3 teatros, talvez 4 teatros, inclusive um inaugurado recentemente. Por que nós não temos? Pois é, né? É uma pergunta assim que eu sempre questiono, e eu sou muito brava com essa questão mesmo, assim. Porque hoje eu tô doente praticamente. Mas tem dia que eu não tô sem paciência para falar sobre essas coisas. Você está com os resquícios da AstraZeneca, né? Da Astra. Então, só para... É que a Astra na velha foi ferrada. É isso. Mas, assim, o grande lance que olha, eu vejo, por exemplo, o teatro onde que a gente tem 8 entidades que trabalham nesse espaço, o que é mais bacana? Que a gente vê que ali sai grandes frutos, que ali é um negócio que a gente joga as crianças ali, e quando a gente vê, são adolescentes, mas adolescentes muito fortes, psicologicamente, né? Psicologicamente são adolescentes que são fazedoras de outras coisas, né? A gente sempre produziu lá desde 92, né? A gente sempre esteve naquele espaço, e a gente montou grandes espetáculos, grandes peças naquele espaço, e que essa rapaziada absorveu música de boa qualidade, pensamento crítico. Então, assim, além de produzir um bom artista, ele produz também pensadores. Cidadão. Né? Um cidadão que questiona. Então, eu falo, em Foz do Iguaçu, é uma pena que a gente passa por isso, que a gente não tenha esses espaços culturais. E deve se pensar o mais urgente possível. A gente já teve planos aqui, projetos de teatro de vidro, e não saiu do papel. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem que sair desse mundinho aí e pensar a cidade. Mas eu sempre falei que Foz do Iguaçu tem um problema muito sério, que as coisas são feitas tipo colado com guspe, como minha mãe falava, que não tem um planejamento para se fazer um terminal urbano decente, não tem uma praça, não é pensado decentemente. Então, assim, não tem aquelas pessoas que sentam e falam, nossa, Foz merece a gente pensar nela com carinho, de falar, olha, isso aqui é para produzir arte, para produzir rapaziada,
para fazer com que as nossas pessoas que vivem aqui tenham também grandes espetáculos, grandes shows de música. Não precisa trazer gente de fora, nós temos artistas aqui maravilhosos. Então a gente tem que pensar essa coisa urgentemente. Então, assim, eu estou esperando assim, que Bons Ares, depois dessa pandemia aí, aconteça. Porque eu sou aquela sonhadora, né? Os caipiras já passaram pela gestão da cidade, vieram os ditos modernos e a gente continua. Será que a gente não vive uma maldição do teatro? Porque o Teatro Barracão demorou para ser construído, né? Sim, mais Se de não 5 anos. fosse atrás aí a turma se mobilizar e Sim. fazer o prefeito terminar aquela obra, ela não Exatamente. teria saído. Era para ser um teatro provisório, ou seja, para dar tempo do outro teatro ficar pronto. Sim. Ele permanece, ainda bem que permanece Ainda hoje, bem, porque né? o outro não apareceu. Sim. E a gente vive essa expectativa há anos de um novo teatro, e Sim. sempre na campanha eleitoral aparece a promessa de um novo teatro e ele nunca Exatamente. sai, né? É terrível. E acho que vai aparecer outras ainda. Eu acredito assim, que a gente não Outros tem teatros ou outras promessas? outras promessas de grandes teatros. E também, assim, eu sempre penso e sempre falo, grandes teatros a gente não precisa nesse momento, de verdade. Porque o que seria um grande teatro? Para quê? Vai ter produção local, as pessoas de Foz do Iguaçu vão estar inseridas nesse teatro, ou um teatro vai ficar fechado? Teria que ser um pacote. Ele Um teria que ser um teatro com pacote. apoio e fomento aberto para a comunidade. Perfeito, e que aquilo ali flua. Pra você ter uma noção, quando a gente fechou para a pandemia, o Teatro Barracão, ele era o mais vivo do Paraná, onde que circulava 200, 300 pessoas no dia. Então, assim, é isso que precisa. O teatro, ele precisa estar aberto para a população, ele precisa estar aberto para as pessoas, para o convívio, para as pessoas se encontrarem ali. Tinha gente que saía da casa e ia tomar chimarrão ali na frente. Você entendeu? Porque é um lugar gostoso, um lugar que tem árvore. As mulheres saíam, sentavam lá na frente e ia tomar chimarrão. As mães traziam as crianças para uma aulinha e ficava ali batendo papo. Então, assim, é isso. O teatro, ele é o convívio das pessoas. O teatro não é só um espaço bonito, né? Ele é um espaço para produção local. É um espaço de interatividade para as pessoas se sentirem parte daquilo ali, né? E eu acho que o Teatro Barracão, ele faz muito bem esse papel, que ainda hoje ele é esse espaço. As pessoas têm vontade de ir ali para tomar um tererê de manhã. Muita gente fala, olha, que saudade de vir aqui tomar um tererê. Então, assim, é bem importante. E a população quer espaços, quer muitos espaços. Muito bem, Mirai e Paulo, temos aqui o Cláudio Siqueira comentando na nossa live que Foz produz muito, falta espaço de visibilidade, incentivo público e a construção de um público consumidor, mas se o público tiver acesso, a coisa flui. O Fabiano Severino diz que você é uma guerreira da cultura e complementa. Aquela obra do Espaço das Américas no Marco das Três Fronteiras é um desses projetos colados com o CUSP? E eu complemento com uma outra pergunta da Maria Carolina Rocha Virgínio. Não precisamos de um outro teatro, e sim restaurar e valorizar o que já temos, né? Que complemento que você disse. Perfeito. Mas a obra do Espaço das Américas, como diz a senhora, sua mãe, foi colada com CUSP? Totalmente. E é uma pena, né, que aquele espaço esteja lá abandonado. Alguém tinha que pensar seriamente. E o que eu falo hoje, que a cultura, a arte, ela gera renda, ela gera divisas. Você imagina aquele teatro daquele jeito lá, restaurado, bonito, ele vai levar turista, ele vai levar as pessoas de Foz para consumir aquele espaço lá. Então ele gera renda. A arte, ela gera renda. Na Europa, eu não gosto muito de falar isso, mas, por exemplo, na Europa, as pessoas investiram muito nessa questão cultural, porque viram que uma renda absurda, né? Na França mesmo, justamente em Paris, os caras colocaram os artistas na rua. E é o que mais chama atenção. As pessoas querem ir para as ruas dos artistas. Porque lá vai ver teatro de bonecos, vai ver músico, vai ver gente bonita que está circulando. E isso gera renda, gera divisas. Tem gente que paga para ir até Paris para ver os artistas locais. Então, gente, é tão simples, né? A gente fomentar uma cidade que é turística, e também passar para a população isso, né? Porque a população também carece muito. Mas esse turista chegar aqui e achar uma cidade viva. Não é uma coisa maravilhosa isso aí? É meu sonho. Seria. Mira, muito obrigado pela Obrigada a participação. vocês. Valeu
pelas ideias que trouxe aí. A gente Super. lembra que o Teatro Barracão está numa lista, né, pode virar um patrimônio cultural aqui da Tomara. cidade, né? Pode vir a ser um patrimônio cultural aqui da cidade. Isso implicaria, né, numa conservação, numa preservação, num restauro, talvez, investimentos naquela estrutura, Perfeito. para fortalecer ainda mais o trabalho que vocês desenvolvem lá e precisa Perfeito. ser mantido e ampliado. Muito Ok. obrigado. Obrigada a vocês, gente. Valeu Obrigada, pela Rádio participação. Clube. Tudo de bom para E nós. boa recuperação aí com a AstraZeneca. É a primeira dose ou é a segunda? primeira dose. Que maravilha, vai estar tudo Vai certo, dar né? tudo certo, já deu. A gente tomando as vacinas, já deu É o certo. que importa. Né? Como dizia meu primo Amadeus lá em Cascavel, é degavar, mas a gente chega lá. Chega junto. Não é verdade? Marco Zero, onde tudo começa.